Tudo bem, Ricardo Galvão, obrigado pela presença aqui no Roteirices. Vamos falar sobre vários temas de grande importância que as pessoas nem sempre estão antenadas. Mas o que motivou o meu contato com você, e eu fiquei muito surpreso positivamente, apareceu na minha timeline no Twitter uma postagem sua que me chamou a atenção. Aí eu mandei uma mensagem, achei isso aqui vai cair entre as 30 mil mensagens que ele recebe diariamente e ele não vai me responder. Mas você me respondeu e a gente está aqui conversando. Eu vou até jogar na Sim. tela aqui para as pessoas verem, Pois né, não. o que foi a sua mensagem. Olha, você publicou isso dia 29 de julho. Ontem atingimos o lamentoso dia da sobrecarga da Terra, ou seja, consumimos em 2022 tudo o que nossos ecossistemas são capazes de produzir e renovar em um ano. Temos um longo caminho para vivermos de forma sustentável e o Estado é essencial nessa transição. E achei essa frase final aqui espetacular. Não existe planeta B, né? Então, eu queria saber de você o seguinte: esse dia da sobrecarga da Terra é um dia que existe, ele é celebrado não no sentido positivo, né, mas como sentido de alerta de alguma entidade. Como é que se chegou a esse dado, a esse, não sei, um número, né, a essa conclusão de que, olha, tudo que a Terra produz já não é suficiente para dar conta da humanidade que está sobre ela? O que você poderia comentar sobre isso? Sim, Carlos Alberto. Na verdade, existem várias entidades, inclusive internacionais, né, que se preocupam com esse fato, que eles fazem uma avaliação do que nós tiramos da Terra, quase com um conceito que eu chamo de predatório, né? Tirar da Terra como se não tivéssemos que desenvolver nada, e o que utilizamos em função do que a Terra pode produzir. Existem várias unidades, uma das primeiras que me preocupou, porque eu sou como físico, né? Tem uma união americana chamada Union of Concerned Scientists, né? Não sei como traduzir bem, mas União dos Cientistas Preocupados, vamos dizer assim, né? Que foi uma união interessante, que foi criada preocupada com a questão da bomba atômica, logo depois da guerra. Eles têm até um reloginho bacana, o quanto que nós estamos mais próximos de um confronto nuclear ou não. Mas, a partir disso daí, começou a avaliar outras questões sobre o problema do desenvolvimento da sociedade, do mundo como um todo, né? Por que acontece, Carlos Alberto, colocar num contexto mais geral, nós tivemos, a partir da Revolução Industrial, em meados da década do século XIX ainda, né, um desenvolvimento forte que foi para todo o século XX, primeiro baseado na disponibilidade de combustíveis fósseis a preços muito baratos, né? Então, começamos a utilizar carros, etc. E é interessante que uma das primeiras preocupações que eu tive com relação a isso, eu era muito jovem, eu acho que tinha uns 13 anos, e foi quando, 12, 13 anos, quando foi residente Juscelino Kubitschek, que desenvolveu bastante o Brasil, mas adotou um modelo de desenvolvimento, por exemplo, baseado na utilização de transporte rodoviário, né? Ele praticamente se baseou no que se fazia nos Estados Unidos, uma cópia nos Estados Unidos, e ele era bastante elogiado, né? O exemplo mais claro disso é Brasília. Brasília, quando foi projetado no primeiro projeto, se eu me lembro bem, não tinha nem calçadas nos lugares, né? Imitava um pouco os Estados Unidos, Eu pensando moro em Brasília, inclusive em várias quadras não tem calçado. É uma exatamente. confusão danada, mas aí mais por desleixo do que por falta de projeto. Mas eu acho que no projeto original tinha duas coisas que não podia ter. Meu pai trabalhou na construção de Brasília. Duas coisas eu acho que não tinha calçadas amplas assim mais nas longas vias, né? E eu, se não me engano, era proibido produzir árvores, plantar árvores frutíferas. Isso foi um outro comentário que E tinha no agora está plano. cheio aqui, tem um E agora monte está de. cheio, graças a Deus, as pessoas aprenderam, né? Mas então, Carlos Alberto, e eu com 13 anos, meu pai trabalhava na construção de Brasília, eu fiquei bastante entusiasmado, né, com a idade. E meu avô, que era professor, que é o sogro do meu pai, né, professor da Escola de Engenharia de Itajubá, num almoço, num comentário, ele falou:
Juscelino está indo para o caminho errado. Ele falou. E aquilo me assustou, né? Era um jovem no início da adolescência. E ele falou, não, primeiro que o Brasil tem uma disponibilidade grande de possibilidade. É claro, a Escola de Engenharia de Itajubá era uma escola tradicional de engenharia elétrica, né? Que nós usamos... Como? Ainda é, né? Ainda é. Tem outros que apareceram, mas ainda bem famosos. E, naturalmente, tinha ideia, ele falava, nós deveríamos desenvolver mais ferrovias, usando a capacidade de produção elétrica, né? E aí foi a primeira vez que eu vi que ele contou a história da disponibilidade de combustíveis fósseis, inclusive de não só gasolina, mas petróleo em geral, né? Que tem uma curva que mostra, foi prevista por um geólogo americano há muitos anos atrás, uma curva que mostra quando se descobre uma nova fonte, como a gasolina, o petróleo, etc., no começo não tem a tecnologia para explorá-la, mas aos poucos a tecnologia vai sendo desenvolvida e tem uma curva que o consumo vai crescendo cada vez mais, certo? E essa curva vai chegar num ponto máximo em que o que se consome não existe mais disponível para fornecer aquilo, né? Essa curva foi prevista várias vezes para o petróleo e se prolongou um pouco mais devido à nova descoberta, a reutilização utilização de tecnologias melhores, né? Mas é inevitável, é inexorável. Aquilo com 13 anos foi a primeira vez que eu me preocupei com isso. O que a Terra pode fornecer, né? E nós utilizamos cada vez mais e jogando fora, e não usando como deveríamos, né? E com o desenvolvimento econômico, sempre pensando que a Terra vai fornecer tudo que nós necessitamos, que é óbvio que não é verdade, né? E aí eu comecei a me interessar, já como jovem mesmo, quando eu fiz a escola de engenharia, sempre me preocupei com esse fato, do que nós podemos disponibilizar. Então tem vários órgãos, um deles, a American Association for Advancement of Science, né, que faz um cálculo, é claro que não é preciso, né, eles sabem o consumo principal dos grandes produtos que a Terra pode fornecer necessários para as tecnologias atuais, né? E nós temos previsão de reservas. É claro que algumas se descobrem novas reservas e aí estende os prazos um pouco mais, né? Mas um exemplo típico agora, o Carlos Alberto, é o que está fazendo a China, por exemplo, com relação a elementos químicos muito importantes chamados terras raras, que entra, por exemplo, em bateria de lítio, etc., né? Eu, quando era diretor do INPE, eu visitei várias vezes a China, devido à colaboração com eles, e tinha alguns amigos chineses que até estudaram nos Estados Unidos e me conheciam, eu conversava com eles. A China tem uma preocupação estratégica enorme. Então, por exemplo, na questão de terras raras, elas estão procurando adquirir o máximo que tem no mundo. Entraram na África, colaboram com a África. No Brasil, estão em Belo Horizonte tentando fazer exploração forte de lítio e assim por diante. Por quê? Porque na Terra não vai fornecer sempre. E as terras raras são essenciais para as novas tecnologias, né? Então, uma corrida, né? É uma corrida enorme. Então, esse dia, é claro que 22 de julho, né? Esses dias eles são estimados, né? Mas mais do que dar uma medida exata, o mais importante é o alerta, certo? O mais importante é o alerta. Que Você acha que ainda dá para reverter? Olha, é difícil porque vamos pegar um caso típico que acabamos de falar, o uso de combustíveis fósseis, né? Existe uma pressão enorme no mundo agora para irmos para carros elétricos, etc., né? Isso vai ajudar sobre um certo ponto, mas no caso do petróleo, por exemplo, o petróleo é um produto nobre, não é só para queimar. Imagine quanto que nós temos de tecnologia que dependemos do petróleo, né? Plástico, né? Plásticos, etc. Eu tenho dúvida se nós vamos conseguir reverter, porque é necessário uma mudança de mentalidade, o Carlos, né? Pega o carro elétrico, por exemplo, né? O carro elétrico é interessante, vai deixar de usar combustíveis fósseis, mas vamos pensar, ele está indo na direção ainda do uso individual de transporte, não está indo na direção do uso coletivo de transporte, sabe? Então, quando se fala, por exemplo, em uso coletivo de transporte, as pessoas se sentem
até atingidas na situação de conforto. Esse é o problema maior, né? As pessoas que Isso tem a ver com um negócio chamado capitalismo? Em vez de mudar a cultura, tem que mudar um regime todo aí, né? Eu geralmente evito muito essas discussões ideológicas, porque às vezes se coloca claro, a culpa num adjetivo, né? Sim, até porque são pessoas que estão por trás, né? São pessoas que estão por trás, né? Mas, por exemplo, eu, no meu grupo na Universidade de São Paulo, acabei ficando muito amigo eu tinha 2 cientistas ucranianos e 2 russos trabalhando no meu laboratório. Eu era muito amigo deles, inclusive visitei a Ucrânia 2 vezes, 3 vezes, na verdade. Estive em Kharkov, que agora é Kharkiv, que eles chamam, né? E eu tive, no começo ainda, pouquinho depois do Glasnost, né? E eu via, mesmo naquele pessoal que veio lá de vez aqui, um desejo consumista, sem dúvida havia neles, sabe? Embora tivesse passado por um socialismo forte, ainda havia um desejo de ter um carro. Isso, claro. O ser humano é o ser humano, né, Carlos Alberto? Mas, de qualquer forma, aí vou ser bem claro, temos que lutar contra o capitalismo predatório, contra o utilitarismo, isso nós temos que lutar. Se não fizermos isso, aí a recuperação vai ser muito difícil, na minha opinião. Certamente essa questão é extremamente importante. E aí, com o aquecimento climático que nós vamos ter, aumento, se nós não tivermos essa consciência coletiva, vai ser muito difícil reverter essa situação, Carlos. Engraçado, né? Essa entidade que você mencionou aí, que mensura o esgotamento dos recursos, deve ser inimiga número 1 dos negacionistas, né? Assim como você. Mas eu vi uma entrevista tem alguns anos do filósofo Paulo Arantes, acho que foi para o canal Tutameia, que é um canal excelente também, em que ele fala sobre negacionismo. Eu queria ouvir a sua opinião. O que ele disse é o seguinte, não é que os negacionistas neguem o óbvio, que está tudo sendo destruído, acabando. Eles sabem disso. A questão é que eles não se importam. E, no fundo, virou uma espécie de corrida, como essa história da China aí resultou nisso, para ver quem chega primeiro e pega o butim. Quem chegar primeiro está resolvido e fica para trás. E aí me lembra sempre, não sei se você já viu, tem o desenho da Pixar chamado Wall-E, que é um robozinho que é deixado no planeta Terra sozinho e ele passa o dia lá pegando lata, lixo, empacotando e vai empilhando, né? Porque o planeta Terra, os recursos se esgotaram e a humanidade foi embora em naves espaciais em busca de outro planeta com condições favoráveis para que os seres humanos pudessem se instalar e recomeçar a vida num planeta. E aí mandam um foguete, um outro robô para cá chamado Eva, né, curiosamente, que são vários robôs que ficam circulando os sistemas planetários em busca de planetas que tenham condições de receber a humanidade outra vez. E ela vai para a Terra, onde está o Wall-E, e ele tinha achado assim um brotinho de feijão que estava nascendo. Então era um indício de que havia ainda alguma chance, né? E isso, para fazer o link, né, dessa viagem que eu estou fazendo, me lembra que virou uma corrida, e aí agora a gente tem pessoas como o Elon Musk e o Jeff Bezos que estão fazendo isso, virou uma corrida espacial. Eu não tenho a menor dúvida que o Elon Musk, se ele achar um planeta aí que possa ter vida, ele vai embora e vai largar a gente para trás. Eu viajei muito aí nessa coisa de Paulo Arantes, negacionismo, corrida e tal. Olha, por acaso eu não vi esse desenho desse robozinho, como é que é o nome dele? Até esqueci. Wall de muro, né? Wall de muro, tracinho E de eletrônico, né? Wall-E. Que tinha o famoso Wall-E, onde está o Wall-E? Não, esse é outro. Esse é outro, por isso que eu confundi, né? Olha, é claro que essas pessoas que têm algumas condições, talvez possamos falar o Elon Musk, tem uma visão que talvez pudesse sair, deixar a Terra, etc. Mas é claro que isso é uma coisa completa, é uma estultice total, né? Porque o que acontece, o Carlos Alberto? Primeiro, é difícil o homem viver sozinho. E depois, mesmo para uma viagem espacial dessa, como o Musk, outros podem pensar, né?
Teria que ter condições de base na Terra para desenvolver todo esse processo, né? Uma viagem espacial não é fácil, né? Então, por exemplo, uma propulsão espacial, mesmo para Marte ou mais para longe, nós não temos ainda esses sistemas. Inclusive na minha área, que eu trabalho, física de plasma, tem até gente que fala em propulsão a gases ionizados, etc. Tem muitos processos para fazer isso. Mas, pense bem, nós estamos a anos-luz de planetas mais próximos. Não é assim. No sistema solar não temos nenhum. Certo? Mesmo Marte, quando falam, a possibilidade de Marte é muito pequena, né, de desenvolver em Marte uma outra civilização. Então, quando eu olho essas coisas, eles estão falando em que tempo, em que espaço de tempo, e depois de morrer, quanta gente na Terra, né? Nós, seres humanos, temos uma característica grande que necessitamos de estar juntos, desenvolver as coisas. Mas o mais importante, Carlos Alberto, é que realmente, voltando à questão, talvez, de capitalismo, socialismo, é que o negacionismo, né? Negacionismo, né? Nós temos que mudar a mentalidade, né? O negacionismo é um ponto muito importante que colocasse, né? Tem algumas palestras minhas, eu tenho citado o trabalho de daqui a pouco eu lembro o nome dele, de um cientista sueco, publicou um trabalho muito interessante numa revista, que ele chama a atenção que o negacionismo não é aquele obscurantismo que nós tínhamos no passado, só motivado por posições religiosas extremistas, né? É uma pseudociência intencional, quando alguns grupos ou pessoas querem destruir resultados da ciência, modelos, etc., que afetam suas zonas de conforto, seus interesses econômicos, etc. O Svante Arrhenius. O Svante Arrhenius o Svante Arrhenius foi quem, eu já vou pegar logo o nome aqui, o Svante Arrhenius foi quem, o primeiro que fez o cálculo sobre aquecimento global, né? Prêmio Nobel de Física sueco, Prêmio Nobel de Química sueco, e um parente distante da Greta Thunberg. A Greta Thunberg é um parente distante dele, né? Não da linha direta, mas parente. Ele que falou sobre o primeiro modelo de aquecimento global calculado, né? Aliás, eu gosto de falar para meus alunos que o trabalho que ele fez no final do século XIX, ele era químico, às vezes dizem que químicos não sabem fazer contas, né? Mas naquele tempo que não tinha computador, para escrever o trabalho, ele teve que fazer mais de 100 mil cálculos à mão, sabe? Ajuste, mais de 100 mil. E ele disse que se a concentração de gás carbônico dobrasse na atmosfera, o aumento da temperatura média da Terra seria da ordem de 4 graus centígrados, muito perto do que todos os modelos complicados hoje fazem, sabe? É um homem realmente impressionante. Ele não ganhou o prêmio Nobel por isso, mas ele ganhou o prêmio Nobel por um trabalho em química. Mas existe muitos trabalhos, muita preocupação, tem participado de algumas conferências sobre essa questão do negacionismo. E esse negacionismo, Carlos, eu acho que não é que é usado quando se fala do meio ambiente, não é usado pensando no que se vai fazer daqui a 100, 200 anos em viagens espaciais. É um ganho quase imediato. Eles estão pensando, como tu bem disseste, nos próximos chegar primeiro, ter Como é que eu vou derrubar aquela floresta ali para botar um pasto e grilar a terra? Inclusive, eu estou até para escrever um pedacinho de alguma coisa, porque eu estive nas semanas passadas, eu estive no lançamento do livro do professor Ricardo Abramovay sobre infraestrutura na Amazônia, né? Sim. Muito interessante esse livro. E ele chama a atenção que a infraestrutura, quando se projeta uma infraestrutura, modela o desenvolvimento para as próximas décadas, que pode ir na direção certa e errada, né? E no mesmo dia, aliás, no tarde do mesmo dia, eu recebi uma mensagem do professor Philip Fernsight, que é um americano que há muitos anos trabalha no Brasil, no INPA, na Amazônia, preocupado com a infraestrutura de fazer aquela estrada que sair de Manaus vai para o Peru, para transporte de carga, descarregar produtos de exportação brasileira, e também, hoje eu acabei de ler outra sobre o presidente do IBAMA, passou por cima de tudo para autorizar a estrada que liga Manaus a Cuiabá, né? Então, que é um desejo da Amazônia. Mas veja, todas essas estradas vão aumentar violentamente o desmatamento. Sim, sabe? É uma nova fronteira, né? É uma nova fronteira botou enorme. Estrada, a mata ao lado,
aos pouquinhos vai embora. Então, isso que é a questão difícil. Por um lado, nós temos a população que vive lá que tem anseia, claro, de melhores meios de transporte. Não há dúvida, embora a Amazônia toda, nós temos meio de transporte fluvial muito, muito bem desenvolvido, né? E, por outro lado, tem uma questão de preservação para o futuro. Então, essa luta é difícil, Carlos, é muito difícil, e aí que eu coloquei a questão do Estado. Para resolver essas questões, e principalmente na Amazônia, é preciso um Estado forte, certo? Um Estado atuante, não precisa de ficar desenvolvendo, não digo que está desenvolvendo empresas públicas, não é isso, mas um Estado que tenha uma ação articuladora e fiscalizadora e que possa promover o desenvolvimento de infraestrutura, etc., nas direções corretas. Isso precisa de muita articulação. Porque hoje existe um Estado atuante na direção contrária, né? E fazendo um serviço, sim, impecável. Até nos sentimos mal de chamar Estado, né? Mas infelizmente... Um governo que se apropriou do Estado. Mas, infelizmente, essas coisas que aí vem a parte nossa da sociedade, né, Carlos? Uma coisa que nós não podemos acusar o governo Bolsonaro é que ele está fazendo o que ele não disse, ele está fazendo o que ele disse que ia fazer, né? Com muita Isso que me machuca muito, porque quer dizer, as pessoas não sei se não acreditaram ou queriam isso mesmo. Não, é aquilo, não se importam, né? Não se sabem, mas não me importa. Como é que você vai votar numa pessoa cujo ídolo é um torturador, que é um militar, que está cercado de militares que negam a ditadura, e não, mas ele vai... Não, como é que vou ajudar o governo, vou ajudar o Estado a melhorar como? Só o fato dele apoiar e ter como ídolo um torturador já deveria ser mais do que suficiente para ele nem participar do processo, né? Outro dia eu entrevistei o Lênio Streck, que é um jurista gaúcho, porque ele tinha feito um artigo na Folha de São Paulo, o título era o pânico institucional. E a gente sempre usa aquela frase, né, em forma de ironia, né? As instituições estão funcionando normalmente, né? Eu adoraria que as instituições parassem de funcionar normalmente, né? E ele falou, olha, num país em que as instituições funcionam normalmente, essas pessoas não chegam ao poder, elas não entram nos partidos, elas não conseguem se eleger. Então, está tudo revirado. Eu acho que está muito na linha aí do que você comentou. Infelizmente, nossa estrutura política é fraca, né? Eu mesmo estou agora participando das eleições, mas eu reconheço que a estrutura é fraca. Eu me lembro quando eu morei na Inglaterra, um período que eu morei na Inglaterra, foi quando teve aquela gripe aviária, né? Sim. E era Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra, e foi convidado ao partido. Teve uma discussão na BBC e veio um representante do Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista inglês, para falar sobre isso. Quem que veio de representante do partido? Um dos melhores cientistas biólogos da Inglaterra, certo? Lembro do partido, dando opinião, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Se fosse no Brasil, teria ido o Ricardo Salles, né? O que acontece? Nós temos esse grande problema, né? Nós não conseguimos que a ciência permeie ou tenha papel relevante no país na formulação de políticas públicas que são essenciais. Então, nós temos esse problema bastante sério, né? No caso do Bolsonaro, eu acho pior ainda, porque eu era jovem, tinha 15 anos, quando veio o regime militar. Então, eu pude vivenciar o regime militar numa época importante da vida de qualquer um, na adolescência, né? E vi muitos problemas serem feitos, tínhamos luta contra, participei um pouco da Juventude Universitária Católica, então nós lutávamos contra. Mas uma coisa eu reconheço, naqueles militares de então, com todos os problemas que fizeram, tinha um grande grupo que tinha uma visão nacionalista do Estado. Então, desenvolver o que era estratégico no país, né? Então, fizeram o Telebrás, a Eletrobras, fizeram o arranjo do sistema de pós-graduação brasileiro, né? Fundaram a FINEP, que é financiadora de estudos e projetos, que foi essencial para o desenvolvimento do país, né, da pesquisa no país, e eles queriam fazer coisas sob esse aspecto interessante. Os militares que estão com Bolsonaro não são assim.
São militares utilitaristas que não têm nenhuma visão sobre o desenvolvimento estratégico do país. Veja o absurdo que foi agora a privatização da Eletrobras, né? Então, a maneira como fizeram. Então, isso não teria acontecido com aquele governo, certo? Certamente não teria acontecido. Então, são militares, mas militares utilitaristas que querem usar as benesses do Estado. E no começo da década de 2000, nós tínhamos da ordem de 950 militares atuando no governo. Hoje temos cerca de 4.000 ou mais. Tá? Então, eu nem colocaria militares, porque tem... Eu reservo essa palavra porque eu conheci muitos militares dos quais o Brasil se honra, né? Então, por exemplo, o Brigadeiro Montenegro, que fundou o ITA, né? O próprio Ministério de Ciência e Tecnologia foi fundado pelo Renato Archa. Então, nós tivemos militares no Brasil que atuaram em direção do desenvolvimento, embora fossem, claro, mentalidade mais de direita. Mas esses que estão com o presidente Bolsonaro, não. Eles são utilitaristas e não se preocupam de forma alguma com um desenvolvimento soberano do país, e sustentável e socialmente justo. Né? Então eu quero usar isso daqui que você falou, de gancho. Eu vou mostrar um vídeo aqui. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Ele fez acusações indevidas a pessoas que do mais alto nível da ciência brasileira, não estou dizendo só eu. Isso é uma piada de um garoto de 14 anos que não cabe a um presidente da República fazer. Eu não vou me demitir. Eu tinha uma preocupação muito grande que isso fosse respingar no INPE. Não vai acontecer. A maneira que eu me manifestei com relação ao presidente criou um constrangimento que é insustentável. Então eu serei exonerado. Muito bem. Eu queria te perguntar o seguinte. Pegando o gancho do que o Bolsonaro falou, você já esteve a serviço de alguma ONG internacional? Como é possível isso, que você esteja tantos anos infiltrado aqui na ciência brasileira, entregando os recursos para o exterior? Essa fala dele, lógico que eu estou fazendo aqui uma ironia, né? Embute muitas coisas, né? Essa coisa de ter um componente militar muito forte, a necessidade de criação de um inimigo interno que remete à doutrina de segurança nacional, né? Então, eu queria que você lembrasse um pouquinho. Eu lembro que eu vi essa entrevista sua, né? E você depois se encontrou lá com o ministro astronauta Marcos Pontes. Eu sei que foi uma conversa privada, você obviamente não vai poder revelar, mas assim, o que é possível você contar do que foi aquela conversa com o ministro, né? Pelo que saiu na imprensa, foi porque você questionou o presidente. Então, isso não pode. Então, lógico que não foi só isso, né? Mas que teria sido um dos argumentos que o ministro usou para dizer que seria necessário uma exoneração, que não pode enfrentar o presidente da República. O que você poderia resumir, né? Essa história já tem mais de ano, né? Uns 3 anos quase, desse episódio, que depois eu vou fazer o gancho para a história das imagens de satélite, né? Porque é negar o óbvio. Imagem de satélite é uma foto, né? É uma fotografia, tem ali as coordenadas, então você sabe onde é que está o problema, né? Mas eu vou deixar você primeiro contar um pouquinho desse episódio, resumidamente, que aí eu vou fazer a pergunta em cima das imagens. Carlos, eu tenho explicado, mas é bom uma outra oportunidade aí, se pedisse umas coisas que talvez não tenha falado, né? Na verdade, eu já estava muito preocupado com o que acontecia, porque os ataques ao INPE tinham começado desde que o presidente assumiu, em janeiro, 15 de janeiro, o Ricardo Salles fez o primeiro ataque ao INPE, e todos eles respondidos de forma bastante correta pelo INPE, nunca fui à imprensa, e nós respondimos com relatórios e ofícios meu ao presidente. Mas quando houve... eu pensava que o ataque era mais do Ricardo Salles, né? Mas eu tenho colegas na aeronáutica, né? O INPE está do lado do ITA, e tem, outra vez, mesmo militares, conheço oficiais generais pelos quais eu tenho alto respeito,
com capacidade. E alguns deles já me avisavam que havia interesse do governo em colocar um militar na direção do INPE, né, para cercear um pouco a divulgação dos dados. Isso já estava me preocupando fortemente. Quando o general Heleno, no começo de junho, já deu uma declaração à BBC que os dados do INPE estavam sendo maleados. Manipulados? Manipulados, exatamente. Foi o termo que ele usou. A BBC me chamou logo imediatamente, eu não respondi, mandei um ofício detalhado ao ministro Marcos Pontes, chamando a atenção que isso ia causar um sério problema para o Brasil, né? Eu tinha muita má impressão desse governo que assumiu, certo? Porque numa reunião, por exemplo, mesmo no anterior, antes do ministro assumir, eu estava num grupo que estava fazendo o projeto do novo plano espacial brasileiro, do plano espacial, como nós íamos desenvolver satélites, etc. E como membro daquele grupo, eu pedi que eles incluíssem no grupo de trabalho um representante da Academia Brasileira de Ciências, né? O comandante do grupo falou assim, mas o que é a Academia Brasileira de Ciências, certo? Então eu já... É igual aquele ministro da Saúde que nunca tinha usado o SUS, né? Não tinha ideia do que era o SUS. Exato. Aquilo me indignou muito, né? Então eu já tinha um mau sentimento com relação a isso. Mas com o ministro Marcos Pontes eu não podia duvidar, uma pessoa formada no ITA, oficial da Força Aérea, a NASA, ele era uma pessoa que não poderia ter. Então eu confiava que ele ia tomar as posições certas, mas aos meus ofícios ele nunca respondeu. E quando teve o ataque do presidente Bolsonaro, eu falei, eu não vou responder. Quando eu soube, eu estava em Niterói, até passei um pouco mal, mas quando vi, eu falei, não vou responder, porque certamente amanhã o ministro Marcos Pontes vai me telefonar, vai dizer, ô Galvão, vamos conversar, vamos falar com o presidente, ver o que houve, o que veio de errado. É isso que eu estava esperando dele, né? Porque se acontecer, eu como diretor do INPE, se saísse uma notícia do INPE com relação a algum serviço do INPE, a primeira coisa que faria é falar com a pessoa encarregada, é o que faz qualquer gestor público bona fide, vamos dizer assim. Mas ele não telefonou, passou 12 horas, eu falei, bom, agora está consumido um ataque e certamente estão esperando que eu me demita. Uma armadilha, né? Montaram uma arapuca ali. E eu falei, bom, aqui eu tenho a Giovana Girardi do Estado de São Paulo, já estava insistindo muito comigo, eu resolvi, então, dar entrevista para ela, falei, bom, se eu se eu responder de forma contundente, vai ser muito difícil o governo atacar o INPE, porque o prestígio do INPE é internacional. Eu tinha absoluta certeza que com minha resposta contundente isso ia cair na imprensa internacional, como ocorreu, né? Então, essa foi a razão. Mas eu esperava, eu sabia que provavelmente o presidente ia ordenar a minha demissão, embora os cargos do INPE não sejam indicação direta, né? Isso passa por eu tinha mandato, uma lista tríplice, né? Mas tem aquele termo legal no Brasil, na legislação brasileira, o famoso ad nutum, né? Que um superior, por um motivo superior básico, pode demitir mesmo uma pessoa que tenha mandato. Eu sabia que isso pode acontecer. Mas passaram 2 semanas sem eu sofrer demissão. O meu chefe imediato, Ministério de Ciência e Tecnologia, conversava comigo, mas não se falava em demissão. Mas logo no segundo dia, depois do embate com o presidente Bolsonaro, eu recebi esse telefonema de uma funcionária do MCT, uma servidora do MCT, chorando, falando comigo, falou, professor, eu acabo de sair de uma reunião, e o senhor sabe que eu gosto muito do INPE, tenho muito respeito pelo senhor, e essa reunião eles montaram um grupo de trabalho aqui, com representantes do Gabinete de Segurança Institucional, pessoas de informação e militares do Ministério, estão fazendo um levantamento de sua vida para encontrar motivos para trazê-lo ao Brasil e forçar o senhor a pedir demissão. Montaram um grupo com a ABIN, a GSI é a ABIN, né? Fala em GSI, fala em ABIN, os espiões brasileiros, para levantar sua ficha. Exatamente. Então, e ela falou, eu quero dizer que seu telefone e seu e-mail estão grampeados. Né? Isso então, foi grampeado pelo governo federal. Exatamente.
Então, isso me preocupou muito, né? Isso me preocupou muito. Essa notícia você já tinha dado antes? Já tinha contado eu isso? Já falei, eu acho que eu acho que na entrevista com a Mara Luchetti eu mencionei isso. Sim. Daí. E aí, o que eu talvez não tenha falado, e aí lembra-se que ele falou que ele ia me chamar a Brasília para eu explicar. E naquela resposta contundente, eu o desafiei a fazer exatamente isso. Né? Isso, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro fazer isso exatamente, me chamar que eu ia explicar, olhando, até falei olho no olho, certo? Mas ele não fez, e disse depois, numa entrevista, que eu seria chamado a falar com o ministro Marcos Pontes e com o desministro, como nós falamos, Ricardo Salles, né? Bom, passaram quase 2 semanas, e aí, numa segunda-feira, eu recebo um telefonema do Ministério de Ciência e Tecnologia, que estava marcada a reunião minha com o ministro Pontes e o ministro Salles para explicar as coisas que estavam acontecendo, na segunda-feira. Eu disse, não, eu vou sim, não tem problema nenhum, inclusive vou levar o meu vice-diretor, que é o doutor Antônio Divino Moura, que também conhece bem o assunto, e o encarregado de produzir as informações dos dados da Amazônia. Eles fizeram, até comprei a passagem, chegou, era numa quarta-feira. Na terça-feira eu recebo outra mensagem para eu não ir, para mandar só os especialistas para falar com eles, que eu não fosse, que ele me ia chamar posteriormente. Né? Eu não fui, infelizmente, especialistas que foram, sofreram vários ataques contundentes e mentirosos do ministro Ricardo Salles, inclusive mostrando dados de desmatamento do INPE, produzidos, ele não disse por quem, que seriam contrários aos dados do INPE, e não quiseram abrir de como esses dados tinham sido obtidos, imagens também. Né? E aí eu fui chamado pelo ministro Ricardo Salles, acho que 2 dias depois, bom, foi o dia fatídico, eu tenho sempre lembrança, 3 de agosto, quando eu fui, tivemos uma conversa, estava o secretário do Ministério, estava o meu chefe imediato, o ministro Marcos Pontes, e o que ele disse foi óbvio, o Galvão, professor, ele chamava-me sempre professor, eu estive ontem com o presidente até às 9 horas da noite, tentando convencê-lo a arrumar um arranjo para que o senhor tivesse uma saída elegante, etc., mas ele está, e aí usou a palavra que nós usamos, com o senhor, né? Está a pé com o senhor, e nós, então, queremos ver se o senhor vai se demitir. Eu falei, ministro, eu não vou me demitir. O senhor tem a coragem de me exonerar. Certo? Aí ele me exonerou, escreveu até de uma forma elegante. Ricardo Salles ou Marcos Pontes? Marcos Pontes, o ministro era o Marcos Pontes. Né? Tá. Mas quem passou o recado foi o Ricardo Salles. Não, você tinha mencionado o Ricardo Salles na reunião. Não, a reunião foi com o Marcos Pontes. O Ricardo Salles seria na reunião anterior. Os técnicos, tá. Reunião técnica, ele depois não comigo, né? Então foi assim que foi feita a exoneração, né? E o Ricardo Salles foi terrível porque, eu acho que uma semana após, quando eu tive um debate com ele no G1, na Globo, né? Eu vi na Globo News. Na Globo News. Eu ia até comentar isso, assim, porque o grau de cinismo das falas dele era uma coisa surreal, assim, você até perdeu a paciência com ele, né? Em vários momentos ali, porque é uma coisa assim inacreditável. Tive que levantar o dedo, mas coisa que eu não faço, né? Mas pior foi depois da discussão, o Carlos, porque depois, antes de encontrar com ele, eu saudei corretamente, né? E falei, ministro, eu já mandei para o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque eu só podia falar diretamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Solicitação 2 vezes por ofício, que o senhor indicasse aqueles dados que o senhor usou para dizer que os do INPE estariam errados. Eu queria que o senhor dissesse qual é a fonte desses dados, porque talvez nós sejamos errados, podemos confrontar, isso é natural, um trabalho científico, melhorar o sistema. Na primeira vez ele falou que não podia. Depois da reunião, eu insisti muito com ele. Ministro, o senhor tem que dizer porque o pessoal do INPE quer saber. Ele falou, olha, professor, o senhor sabe que eu não posso dar esses dados? Que quem fez isso para nós foi a empresa Planet. E essa empresa Planet é a que ele queria contratar sem licitação para fornecer dados por INPE diretamente para ele. Claro, os dados que queriam, né?
A Planet deu uma amostra grátis para eles. Deu uma amostra grátis para comprar. No recorte que interessava. No recorte que interessava e que estava errado, por sinal. Então, veja que o caldo, como é o grau de... eu não sei nem que adjetivo usar para isso, né? Mas de maldade, de intencional que tinha o Ricardo Salles. Foi até curioso, porque estava escutando ali, estava o Marcelo Brito, do agronegócio, estava escutando, a Lopretti, estava a Renata Lopretti. Eu fiquei impressionado, o grau de cinismo dele é impressionante, né? E isso que estava afetando o país, infelizmente, e continua afetando nesse governo. Agora, quando você tem essas imagens de satélite, que é uma imagem, uma foto, né? Ela vem com as coordenadas. Então, a gente está vendo aquilo e sabe, tem desmatamento aqui, queimada ali, isso tudo, né? Eu sei que não é a sua área, né? Isso aí seria dos organismos, né? Das entidades fiscalizadoras, Polícia Federal, IBAMA, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental. Quando está essa informação disponível, na sua avaliação, né? Eu sei que tem aquela pergunta, você tem que perguntar para eles, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião. Por que quando tem um dado específico com a geolocalização, está acontecendo uma queimada aqui, por que não vão lá? Qual é a dificuldade de fazer esse tipo de combate? Porque isso me leva à dedução de que está todo mundo envolvido num grande crime, né? Não tem combustível para o avião. Aí a gente lê aquele livro do ex-comandante do Exército lá, o Vilas Boas, que aí ele estava lá na Amazônia, um helicóptero levou uma revista Playboy para ele, uma cortesia de um colega dele, né? O Dom e o Bruno Pereira desaparecem, não tem como, tá? Mas aí tem um avião da FAB que leva garimpeiros e madeireiros para se reunir com o Ricardo Salles em Brasília. Quer dizer, você tem uma foto, tem a localização. Na sua opinião, qual é a dificuldade de ir lá e resolver a questão? Bom, vamos dar primeiro a dificuldade sem levar em conta as más intenções, né? É claro que a Amazônia é bastante complexa. A questão de logística lá para chegar nos lugares é bastante complexa. Eu mesmo fui com a televisão holandesa fazer uma matéria em Rio Preto da Eva, no norte de Manaus, fica uns 100 quilômetros no norte de Manaus. Fomos ver um desmatamento, um trabalho para a televisão holandesa. Que correram riscos, hein? Correram riscos aí. Isso foi em 2019 ainda. Mas é difícil, não é fácil, né? Então, é preciso de logística e depois é preciso que um apoio de segurança, porque ali a criminalidade é muito grande, não há a menor dúvida, né? Os fiscais do IBAMA passam situação difícil, mas é perfeitamente possível organizar. Por quê, Carlos Alberto? Porque não é necessário ir em todos os lugares. Então, o sistema de alertas que o INPE criou a partir de 2004, por solicitação até da Marina Silva, que dá alertas de áreas de desmatamento, o INPE dá as maiores áreas aonde está acontecendo. Então, uma ação contundente nessas áreas, mostrando o exemplo, acaba por refrear o desmatamento em outras áreas. E a prova mais contundente disso é do governo Lula, depois até o comecinho do governo Dilma, 2004 até 2012, conseguimos decrescer o desmatamento em 80%. Então, com esses sistemas de alerta desenvolvidos, né, conseguimos decrescer de 70%. Desculpe, 80%. Então, é possível atuar, não é necessário atuar em todos os lugares, é claro que é necessário uma boa articulação, né? O que houve nesse governo é um discurso intencional, contrário a coibir o desmatamento e ações para evitar isso. Eu estive agora na reunião da SBPC em Brasília e tive satisfação de encontrar outra vez o Roberto Cabral. Roberto Cabral, fiscal do IBAMA, responsável por desmatamento, a fiscalização de desmatamento, que deu mais de 1000, acomodou mais de 20 questões de ações de desmatamento ainda no governo Bolsonaro, né? Ele não podia ser demitido, porque era concursado, foi exonerado do cargo de chefia, foi proibido de fazer fiscalização e colocado atrás de uma escrivaninha. Então é intencional, absolutamente intencional. Não foi na gestão do Ricardo Salles que eles mudaram para a questão de
de mineração, que é artesanal agora, e se entrar com o pedido, tem 30 dias para decidir. Se não decidir, está automaticamente autorizado. É terrível. Eles revogaram quase da ordem de 50 decretos e normas infralegais sobre a questão de desmatamento, procurando facilitar o máximo possível, e agora tem essa lei no Congresso que isso facilita de autodeclaração, né? Mas veja, por exemplo, quando eu ainda era diretor, no mês de junho de 2019, né, só na reserva do Yamanchim, um pouco ao sul de Tuiutaba, o INPE chegou a dar 19 alertas de desmatamento por dia naquela região, que tem a rodovia 365 que pode chegar até lá, 19 com áreas grandes, mais de 30 hectares, e nenhuma ação do IBAMA, nenhuma ação, certo? Então, houve intencionalmente um desmonte do IBAMA, do INCRA, do ICMBio, além dos ataques ao INPE, né? Tudo isso motivado, é claro, porque era a ideia de o que eu chamo agora, não falo só capitalismo predatório, aquela ideia intencional de agora explorar os recursos da terra que estão acabando, né, para ganhos rápidos, né? E essa região, o Carlos, assim, no sul de Tuiutaba, essa região que teve problema agora mineração ilegal de ouro. Essa área é terrível, porque é até a área dos indígenas, dos índios Ituna e Tatá, cuja área está para ser, a reserva está para ser promulgada há mais de 10 anos, não foi. Os índios estão sofrendo violentamente. Existe cerca de 5 mil garimpos ilegais na região, estragando os rios. Tudo. E vocês se lembram, eu acho que em outubro de 2019, o presidente Bolsonaro recebeu pessoalmente esses mineradores, certo? Eu tenho, talvez, no meu Twitter, eu pedi para colocar um recorte dessa declaração dele. Uma declaração para os mineradores que o que interessa na Amazônia é a mineração, certo? E não usou outra via, a pé da árvore, mas sim favorecer a mineração. Então, uma coisa intencional, tosca, estulta, né, contra a preservação do país, pensando num desenvolvimento que não vai trazer benefícios para ninguém. É só ir à Serra Pelada, quem já foi, meu pai também trabalhou na Amazônia, tive oportunidade de ver, só ir à Serra Pelada ver o que resultou para a sociedade de toda aquela exploração predatória que foi feita. Essa sim é a terra arrasada. Vai ver o que ficou lá, certo? Então, esses que defendem esse tipo de mineração, me deem provas de locais em que isso foi feito e resultou no benefício da sociedade. É porque um garimpo ilegal, você localizar, isso é uma agulha no palheiro. Agora, 5 mil garimpos ilegais, é a mesma coisa quando eu vejo assim, volta e meia tem essas notícias terríveis aí, garimpeiros sequestraram uma menina indígena e a violentaram e a assassinaram. Quer dizer, essas balsas são enormes, elas estão ali há meses, anos. Todo mundo sabe que está lá, né? Então, exato. É isso, é algo determinado, deliberado, para que não haja investigação. Agora, o que você poderia falar sobre a relação, o agronegócio? O agronegócio é um dos vilões dessa história. Aí vamos entrar naquela, mas você tem o empresário do bem, que respeita, que não desmata, que não derruba, você tem Simone Tebet, que fala, você tem um monte de gente aí, só que a realidade mostra uma coisa diferente, né? Tem até um podcast muito interessante que é o Joio e o Trigo, que eles acompanham o agronegócio, eles têm material assim, espetacular, mostrando, por exemplo, você tem áreas de agricultura familiar, que não usam veneno, nada, só que é vizinho a uma grande fazenda. E aí os aviões sobrevoam jogando veneno nesse troço todo. É impossível aquela agricultura familiar totalmente ecológica, sem agrotóxico, ir para frente, porque contamina lençol freático, é um problema muito grande. O agronegócio, ele é um dos vilões. Você tem informação de como é que ele se posiciona, você tem contato com representantes dessas entidades e tem uma perspectiva de qual é a visão deles em relação ao que está sendo discutido e feito hoje no Brasil? Olha, Carlos, essa é uma questão bastante difícil, né?
E essa questão, quando as pessoas procuram qualificar, a razão é certa, eu não vou usar nem o termo difícil, é uma questão complexa, né? Primeiro, vamos partir se o agronegócio é mau ou não, certo? Existem várias formas, né, de trabalhar no agronegócio, né? Então, vamos falar da forma boa e que deu grande vantagem para o Brasil, e que nós temos exemplo que o Brasil é citado no cenário internacional. O trabalho da grande cientista brasileira, né, Joana Doberheimer, que era da Embrapa, e a Embrapa tem muito feito isso, né, que desenvolveu o sistema de incorporação de nitrogênio ao solo através do plantio leguminosos, plantias verdes. Isso deu um grande progresso ao agronegócio brasileiro, né, sem ter que trazer mais amônia, etc., para investimento no solo. Então, nós temos, e aí a Embrapa trabalhou muito nisso, né, nós temos vários exemplos de como fazer um desenvolvimento no agronegócio, né, sem prejudicar o meio ambiente. Eu gosto sempre de citar, encontrei recentemente com ele em Brasília, o professor Silvio Crestana, da Embrapa de São Carlos. Ele foi presidente da Embrapa de São Carlos, ele é físico, fez doutoramento em física, né, de técnicas avançadas de ciência para a utilização na agricultura, né? Então, nós temos, sim, uma possibilidade no agronegócio de fazer um agronegócio sustentável. Hoje nós estamos falando, por exemplo, de integração lavoura-floresta, integração pastagem, lavoura-floresta, né? E isso essa possibilidade existe, certo? O que é terrível, começa aí simples, são as pessoas que não têm, aliás, não são bem informadas e, além disso, têm uma visão predatória de como explorar a terra, né? Principalmente os ruralistas. Acabei de ver, eu falei que estive agora recentemente numa reunião na SBPC em Brasília, e a professora Luciana Gatti mostrou um gráfico muito interessante feito pelo professor Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais, que mostra o número de cabeças de gado em função do ano, mais no centro-oeste, no sudeste, um pouco mais no centro-oeste, e na Amazônia. Enquanto ao longo dos anos, o número de cabeças de gado, depois acho que a partir de 2015, 2016, em quase todo o país começou a cair em milhões, na Amazônia começou a crescer muito. Em São Félix, no sul da Amazônia, todo o sul da Amazônia, né? Então, o que fazem essas pessoas que exploram isso, que fazem dessa forma, né? Querem terra barata, querem avançar, querem produzir carne da maneira mais tosca possível. Agora, não há dúvida, aí não podemos... o problema do jogo do joio frio, do trigo, é terrível, porque aí nós temos que ver. Existe o caso das pessoas que jogam agrotóxicos, é verdade, mas existe muitos casos também de pessoas que procuram desenvolver de uma forma sustentável. Isso não há a menor dúvida. E o próximo governo, isso é a minha preocupação, por isso que eu digo que a ciência e a tecnologia vão ter que entrar na formulação de políticas públicas, porque o que acontece? Da ordem de 53% das exportações brasileiras é o agronegócio. Nós não vamos fechar de hoje para amanhã e dizer que a sociedade brasileira vai sobreviver da mesma forma. Não vai, certo? Não vai. Então, nós precisamos de ter muita inteligência para tratar esse problema. Além do que, na questão do aquecimento global, nós temos, não há dúvida que até 2030, 2040, a temperatura média da Terra deve aumentar de 1,5 graus centígrados. Eu acho muito difícil evitar isso. E as previsões estão mostrando que toda a região do centro-oeste, a região de agricultura, o norte do sudeste, o sul do Amazônia, vai ficar muito mais seco. Então, o que significa? Significa que, para termos resiliência a isso, vamos ter que desenvolver novos cultivares que resistam a temperaturas mais altas, um novo cultivar para ser desenvolvido e ser utilizado e ir ao mercado é da ordem de 10 anos, muito investimento em dinheiro, certo? E muitos cultivares, eu mesmo tenho uma pequena propriedade que eu mesmo cuido, né, com as minhas abelhas, etc., e muitas dessas técnicas não tem jeito.
é necessário grandes propriedades. É muito difícil um pequeno agricultor dizer que vai desenvolver um novo cultivar e esperar 10 anos e produzir. Ele não vai fazer isso, né? Então, o novo governo tem que saber lidar com o agronegócio e, na questão da agricultura familiar pequena, tem que saber organizar consórcios com apoio do governo. Aí que tem que entrar a ação contundente articuladora do Estado. Saber a agricultura familiar, que dizer que o sujeito vai botar, como eu vejo falar muito na cidade, mas eu cresci fazendo meu avô em Botucatu, eu conheço bem. Dizer que um agricultor familiar vai botar uma enxada nas costas e vai capir, vai produzir milho e vai viver, não existe isso. Se você fizer hoje em dia um cálculo, por exemplo, quanto precisa uma família de 4 pessoas para produzir milho e viver do milho que ele planta durante o ano todo, ele leva em custo, em função do custo do plantio e o custo de venda. Ele precisa de, pelo menos, da ordem de 15 alqueires de milho plantado. Esse é o número, certo? Muita gente na cidade fala no pequeno produtor, está pensando no sujeito que tem a hortinha dele, ele consegue, se a pessoa tem uma horta, talvez um pomar pequeno, consegue sobreviver. Se ele vai plantar milho e soja, não existe essa possibilidade, certo? E milho e soja é a base da alimentação. Agora, isso como o Estado como o condutor desse processo é, lógico, importante, e aí eu quero usar isso de gancho. Você é candidato, ou pré-candidato, né, deputado federal pela Rede, e muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, da importância que é eleger um Congresso de qualidade. A pergunta parece um pouco óbvia, né? Eu queria te ouvir por que você decidiu se candidatar e qual é a importância das pessoas, às vezes tão importante quanto o presidente, o governador, o prefeito, é você ter um legislativo atuante que vai montar uma base que vai conseguir produzir uma legislação que seja aquilo que a sociedade gostaria de ter, né? Sem falar que você corre o risco de ser colega do Ricardo Salles no Congresso, né? Porque ele também é candidato. Provavelmente serei. Então, fala um pouquinho aí das tuas propostas e qual é a importância de ter um legislativo comprometido, né? Candidatos ao legislativo comprometidos com ciência, com investimento, fora de terraplanismo, e para a gente também encaminhando aqui para o final, que você está com outros compromissos. Mas qual é a tua proposta aí? O que você pretende agregar a essa nova legislatura? Bom, Carlos, isso vem muito da vida, experiência que eu tive vivendo no exterior, né? E particularmente na Holanda. A Holanda é um país que eu admiro muito pela sua organização social, como eles trabalham, como eles desenvolvem, né? Gostei muito e aprendi muito na Holanda. E também eu trabalhava no laboratório holandês, né? Que teve até um físico que saiu, foi fazer também política no D99, o partido foi criado, e aí começou a me alertar sobre isso, e depois que eu me tornei diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, depois no INPE, eu comecei a minha atuação como cientista, antigamente, como maioria, era que era importante o governo investir em ciência e tecnologia, defender as universidades públicas, e o desenvolvimento científico, mas sempre pedindo ao governo que colocasse alguma coisa, né? O que eu não me atentei da importância, comecei a ver com mais cuidado, e isso me ajudou também mais recentemente eu me tornar membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência, devido ao prêmio que ganhei deles, né? Da importância de nós cientistas não ficarmos só falando, não, precisa de mais investimento em ciência. Nós temos que lutar para a inserção da ciência na formulação de políticas públicas soberanas que necessitam dessa ciência. Isso que está faltando no Brasil, certo? Nós temos no Congresso Nacional, nós temos, é claro, uma comissão de ciência e tecnologia, tanto na Câmara como no Senado, são alguns até, sou colega dele, o deputado Eduardo Cury, por qual a gente tem muita amizade, trabalha nisso, do PSDB, mas não são cientistas de carreira. Isso não ocorre. Por exemplo, dá um exemplo para ti, né? A Associação Americana para o Avanço da Ciência, ela tem uma representação permanente no Congresso americano, permanente.
tal que quando tem formulação de políticas na área nuclear, agora apareceu muito no governo Biden, por exemplo, que eles acabaram de promulgar uma nova legislação que vai atingir bem a questão ambiental. Tudo isso não é feito só com deputados. Eles trabalham diretamente em colaboração com a bancada científica, né? Não é que vão usar todos os dados, as informações da ciência, mas a informação é muito importante. Veja, além da questão do meio ambiente, Carlos, nós vamos evoluir daqui a pouco, nós estamos falando em 5G, né? Daqui a pouco vamos evoluir para comunicação quântica. Quem que vai fazer essa legislação? Quem que vai discutir como que se faz isso? São aqueles deputados, senadores, por mais bem intencionados que são. Não tem. Então, os governos, nós não vamos enfrentar os sérios desafios que nós temos para um desenvolvimento sustentável, socialmente justo, ser uma participação forte do conhecimento científico e tecnológico na formulação de políticas públicas. Esse foi o argumento principal, até usado pela Marina Silva, quando me convenceu a entrar nesse movimento, né? Você foi recrutado, então, para a rede pela Marina? Pela Marina Silva. Conversamos várias vezes. Ela foi a primeira... Nós participamos, na verdade, de uma mesa redonda na École Polytechnique, em Palaiseau, na França, no final de 2019, convocado por alunos brasileiros. E foi a primeira vez... Eu já a conhecia, mas nunca tinha conversado muito com ela, mas lá foi a primeira vez que passamos quase um dia juntos, né? Então, pudemos discutir muitas coisas, e eu passei a admirar essa grande senhora, aparência tão frágil, que quando fala, não é só meio ambiente, não tem um conhecimento notável sobre várias coisas, e decidi colaborar com ela. Então, nós temos um grupo, Carlos, chamado Cientistas Engajados, que começou em São Paulo, e outro grupo chamado Educação e Ciência para a Democracia, que é formado por ex-reitores, professores universitários. Esse grupo já chega a quase 100 pessoas agora, que está estimulando candidaturas, principalmente no legislativo, de acadêmicos em todos os partidos. A ideia é formar lá uma bancada do conhecimento, né, para atuar mais fortemente na formulação de políticas públicas. É isso que me levou a aceitar. Não foi fácil para mim, eu não tenho experiência em política, está sendo difícil, eu devo ser muito claro, aprender tudo tem que aprender, mas eu creio que é uma luta que vale a pena, e não se pode fugir ao bom combate, né? Essa é a razão que eu decidi participar. Oi, como é que você está fazendo a campanha? Vai fazer igual a Simone, lá com pastel e um caldo de cana na feira? Qual é o teu estilo de campanha? Bom, como é que está esse corpo a corpo, tomando 15 cafezinhos por dia? Como é que está isso? Não existe, né? Então, não existe. Primeiro, eu não tinha recurso, né? E depois, como um bom mineiro, não podia falar, que me perdoe os mais puristas que me ouvem, né? Com o mineirinho, a gente sempre gosta de uma boa cachaçinha. Não podia fazer reuniões na base de goles de cachaçinha. Não é que eu tomo um pouco, na verdade, mas gosto. Mas, na verdade, agora sendo sério, eu, quando falei a Marina Silva, que não tinha nem recursos, mas no lançamento da minha... quando eu me filiei à rede, eu fiquei surpreso, porque a rede tem uma característica interessante. Ela tem uma juventude muito atuante e formada principalmente por universitários. Então, quando eu estava ainda no cerimônia de minha filiação, já fui aproximado por universitários. Então, minha equipe foi formada até agora por universitários. Alunos da USP. Eu, por exemplo, nunca tinha usado nenhuma rede social. Aliás, não tinha nem WhatsApp, né? O meu Twitter, tudo eles formaram, é claro que eu coloco meus assuntos, eles que criaram, eles que me ajudam, e por todo o estado de São Paulo, é impressionante. Quando eu estive agora na reunião do SBPC em Brasília, esse caso que nós falamos, meu embate com o presidente Bolsonaro, já passaram-se 10 anos. Mais de 100 universitários pediram para tirar fotografia comigo, certo? Então, isso me anima muito. Pessoas preocupadas com a ciência, com o meio ambiente, realmente me animaram muito. Então, minha equipe está sendo formada até agora por voluntários. Não paguei uma pessoa ainda. Até falaram, vamos fazer uma festa de lançamento da tua campanha, ou em São Paulo, ou em São José dos Campos, onde eu resido. Eu falei, não, vamos trabalhar principalmente projetando minhas ideias, né? E pedi para alguns colegas
que apoiam a ciência no Congresso a darem testemunhos. Agora estou começando a colocar na rede, né? E testemunho tem sido importante, mesmo fora da não cientistas, mesmo na área de física. Tive agora um espetacular da Adriana Cortland, aquela escritora e psicóloga, né? Muito importante. Vou ter do Carlos Nobres, o professor Paulo Artacho, que talvez seja um dos mais conhecidos ambientalistas do mundo, né? E isso também, esse apoio que estou indo por outro lado, não cafezinhos, porque não é, talvez sem falsa modéstia, né? A minha candidatura é uma candidatura de opinião, né? Até tenho falado com meus colegas, os meninos que trabalham nas redes, olha, não me coloque esse negócio de Instagram que eu levantei. Aí está a Adriana, né? Adriana falando. Eu acho que há poucos dias que ela colocou, já tem mais de 3.000 visualizações, né? E até uns alunos falam, professor, você tem que dizer no dia a dia, esqueci o nome, como é que se diz isso, um diário para continuar. Eu falo, olha, eu não posso colocar em nada nas minhas redes sociais que não tenha uma opinião de conteúdo. Eu não posso dizer, eu fui em tal lugar, assim, não posso fazer. Isso que eu estou procurando fazer, promovendo minha candidatura assim, com forte apoio da rede Sustentabilidade, eu devo dizer. E você tem o perfil aqui recente, né? Você entrou em maio de 2022. Vou colocar aqui de novo para as pessoas acompanharem. Tá aqui. Isso. Olha lá. 23.800 seguidores. Entre eles eu, estou seguindo aqui. Estou seguindo, obrigado. Foi por aqui que a gente fez o primeiro contato, né? Então, vou deixar o link também do seu Twitter. Eu agradeço muito. Aliás, a primeira pessoa que me deu gravou um vídeo de apoio foi o famoso Siddhartha Ribeiro, né? Que não é de São Paulo. Não é pouca coisa, então deve estar aqui, né? Tá aí o Siddhartha Ribeiro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não sei se está no Twitter ou no Instagram, talvez esteja no Instagram. Pode ser. Eu vou achar aqui, mas aí pelo link as pessoas vão localizando aqui. Né? Então, pode concluir. Então, isso me satisfaz, porque mostrou. Aliás, o Siddhartha foi uma das primeiras pessoas que me procurou dizendo que eu deveria me candidatar a um cargo. Né? Pô, ainda mais um cara que estuda os sonhos, né? Os sonhos é sempre... Os sonhos é que nos movem, né? E nós temos que nos mover, né? Porque tem aquele famosa citação da escritora Luxemburgo, né? Que quem não se move não sente o peso das correntes que o prendem, né? Então nós temos que se mover. Exatamente. Então, vamos ver se dá certo, né, Carlos? Eu agradeço o teu apoio. Aliás, digo a todos que, se forem no Instagram, verem a mensagem do Siddhartha Ribeiro, do Paulo Artacho, é muito interessante. Eu vou deixar os links aqui. Ricardo, super obrigado aí pela gentileza de compartilhar aí essas ideias todas. O roteirista está aqui à disposição, vamos fazer outras conversas. Os temas são cada vez mais urgentes, né? E eu desejo sucesso aí nessa nova empreitada, porque a gente precisa de pessoas comprometidas com o planeta, né? Com o universo, para poder seguir adiante. Então, sucesso e obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, Carlos Alberto. Foi uma satisfação. E eu vou passar a te seguir também. Estou aprendendo como é que se segue. Eu estou aprendendo isso. Tudo bem, obrigado. Tá bom.